Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa instituição, tá? Mais um ano de aulas remotas. No segundo ano nós vamos iniciar os nossos trabalhos com estudos sobre a parte física do Brasil. Vamos estudar noções de geologia, geomorfologia, vamos falar de clima, de biomas, tá? Da hidrografia nacional. Então a gente vai iniciar esses temas para a compreensão do suporte físico do Brasil com a chamada geologia brasileira. Então, quando a gente fala de geologia, né, no sentido etimológico da palavra, geo quer dizer terra, logia, estudo. Tá? A geologia é a ciência que estuda a formação da Terra, compreendendo os principais tipos de terreno que nela existem. Os terrenos da Terra, geologicamente falando, são divididos em três grandes grupos. Terrenos cristalinos, né, bacias sedimentares e áreas de dobramentos modernos. Como no Brasil nós não temos áreas de instabilidade tectônica, nós não vamos estudar os chamados dobramentos modernos, visto que nós não temos dobramentos modernos em atividade. Então a gente vai começar a compreender que a geologia nacional ela é composta por dois tipos de terrenos específicos. Os terrenos cristalinos, ou também chamados de magmáticos, e os terrenos sedimentares, que foram gestados nas chamadas bacias sedimentares. O conhecimento desses tipos de terreno é muito importante para qualquer país, porque onde existe um tipo específico de terreno, nós temos uma forma de construir, nós temos minerais que existem lá, que são explorados, né, como nós vamos ver mais adiante nessa aula. Nós temos recursos específicos que são utilizados em diversas áreas, seja no setor primário, secundário ou terciário, tá? Então, conhecer o tipo de terreno remete à formação dele, como é que ele foi gestado no passado. Então, o que são os terrenos cristalinos, que existem no Brasil na proporção de 36% do nosso território? Terrenos cristalinos são os mesmos terrenos magmáticos. São aqueles que surgiram lá no processo inicial da formação da Terra. Vocês estudaram lá no primeiro ano, né, que a Terra era como uma bola de fogo, inicialmente. Né, a teoria do Big Bang aponta para isso, que ela surgiu de uma grande explosão. Essa explosão liberou fragmentos, né, fragmentos de poeira cósmica, chamada nebulosa primitiva. Os fragmentos menores formaram os planetas e os maiores formaram as estrelas como o Sol. No primeiro momento, a Terra era como uma bola de fogo. Né? Ela era formada de magma, rocha derretida, fundida a altas temperaturas. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Que aponta a ciência. Essa Terra se resfriou, né? A Terra se resfriou e formou os nossos primeiros tipos de terrenos, que são os terrenos vulcânicos, são os terrenos magmáticos e também chamados de cristalinos. Tá? Então eles datam lá das primeiras eras, data do pré-cambriano. Né? É uma das primeiras eras geológicas que nós temos na história da geologia da Terra. Qual é a característica desses terrenos, que são chamados de cristalinos? Porque no processo de solidificação do magma, quando nós temos as erupções vulcânicas ou tivemos o resfriamento da Terra, essa solidificação é acompanhada da cristalização dos minerais. Tá? Então são terrenos resistentes à decomposição, eles vão constituir rochas muito mais firmes, né, não porosas, e que por conta disso elas têm uma maior dificuldade de serem quebradas. Tá? E essas rochas, esse tipo de terreno, são formados pela solidificação do magma e geralmente estão associados a minerais metálicos, porque na constituição da Terra, quando a gente estuda, né, a parte externa da crosta é formada por silício, alumínio, silício e magnésio. Nós temos no manto a presença de minerais metálicos e no núcleo, né, nós temos a concentração de níquel e ferro. Esse níquel e ferro presente no núcleo ele chega até a parte externa da Terra, né, através das erupções vulcânicas, né, trazendo também diversos minerais metálicos. Então, toda vez que há uma erupção vulcânica, né, que essa lava vem do magma, ou no processo de formação da Terra, houve uma solidificação desse material, nós tivemos associado a isso o derrame de diversas quantidades de minerais metálicos, constituindo o que a gente chama de jazidas minerais. Então, onde há terrenos vulcânicos, por exemplo, há uma grande probabilidade de nós termos minerais como ferro, níquel, né, prata,
cobre, que são minerais que estão associados aos tipos de terreno que a gente denomina de magmáticos. Esses metais eles ficam concentrados no manto e no núcleo da Terra e eles sobem até a nossa superfície a partir das erupções vulcânicas ou, né, no processo de formação da Terra lá no pré-cambriano. Tá bom? Então, os terrenos cristalinos são os mesmos magmáticos. Eles surgiram nas primeiras eras geológicas, eles são bastante resistentes, são pouco porosos, estão associados à solidificação do magma e também à existência de minerais metálicos. Olha aqui, nós temos na geologia brasileira um esquema que aponta para a existência desses dois tipos de terreno. Os terrenos cristalinos são chamados também de áreas de crátons ou áreas cratônicas, tá? Elas são mais resistentes, elas são compostas de rochas que apresentam uma grande solidez, tá? Estão associadas a minerais metálicos. No Brasil, os terrenos cristalinos são representados no mapa aqui por essa cor marrom, tá? Então, nós temos terrenos cristalinos onde? Nosso país aqui, para que vocês possam visualizar melhor. Nós temos terrenos cristalinos no Planalto das Guianas, nós temos terrenos cristalinos na região Nordeste, no Sudeste do país, né? Na área do Brasil Central, que pegando um recorte da Amazônia, também no extremo sul. Então, essas áreas são áreas de terrenos cristalinos. Nessas regiões, nós vamos encontrar também importantes jazidas minerais. Olha, aqui nessa área do Pará, nós temos a maior província de minério de ferro do mundo, que é a Serra de Carajás. Nós temos aqui nessa região de Minas Gerais o quadrilátero ferrífero, que é uma das regiões de maior exploração de minerais metálicos do Brasil. Esses minerais metálicos existem nessa região porque essa área é composta dos chamados escudos cristalinos, que estão entre os primeiros tipos de terrenos que foram formados no Brasil há milhares de anos, a partir de processos de erupções vulcânicas que aconteceram em nosso território. Então, conforme vocês podem observar pela legenda, essas áreas cratônicas são mais antigas, né? E elas são formadas a partir do magma que se resfriou ao longo do tempo, e elas são associadas a rochas com resistência maior e com uma grande quantidade de minerais metálicos. Depois, com o passar do tempo, com os processos erosivos, a ação dos agentes externos, como sol, chuva, vento, as áreas mais depressivas dos terrenos cristalinos foram sendo ocupadas por restos de rochas fundidas, quebradas, que deram origem às chamadas bacias sedimentares, que a gente vai já ver o conceito, né, desse tipo de terreno, as características onde eles ocorrem, tá? Então, terrenos magmáticos são os mesmos cristalinos, eles recebem esse nome por conta da cristalização dos minerais que ocorre quando há solidificação. Os terrenos cristalinos totalizam 36% dos terrenos do Brasil, estão situados nessas áreas na cor marrom que eu delimitei. São rochas extremamente resistentes e estão associadas a grandes jazidas de minerais metálicos, porque esses metais vêm do interior da Terra a partir das erupções vulcânicas. Hoje, no interior, no magma, temos uma grande concentração de níquel e ferro, que são minerais metálicos existentes em abundância no núcleo e no manto. Olha, os terrenos cristalinos, em termos de percentuais, representam 36% do território nacional. Um exemplo disso são rochas, são grandes rochedos, como existe no Rio de Janeiro, onde está assentado o Cristo Redentor, né? Essas rochas, elas têm uma grande resistência por conta disso, né? Elas têm um processo de desnudação bastante interessante. A parte mais desgastada, erosiva dessa rocha, ela é retirada quando não há uma vegetação mais sobre ela, mas permanece aquela rocha firme, né? Mostrando aí a resistência dela à erosão. São rochas bastante resistentes, difíceis de serem quebradas. O processo de desgaste dessas rochas ocorre de forma muito lenta e ao longo de milhares de anos. Os terrenos cristalinos estão associados a derrames vulcânicos, certo? São chamados de rochas, portanto, magmáticas, as que constituem os terrenos cristalinos. Elas são bastante resistentes, que nesse processo de solidificação há uma cristalização dos minerais. E essas rochas são associadas a chamados minerais metálicos, tá? Então tem uma delimitação aqui, como já havia mostrado no mapa anterior, e essa imagem traduz bem uma rocha cristalina, tá?
Ela é muito encontrada em paisagens do Sudeste, aqui da região Nordeste, no semiárido, né? Mostram formações rochosas que têm um desgaste muito menor, têm uma capacidade de resistência maior aos agentes externos, tá? E via de regra, essas áreas estão associadas a minerais metálicos. Olha aí, em terrenos cristalinos nós temos, por exemplo, jazidas de minérios de ferro, que são abundantes, exemplo, Serra de Carajás, quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Nós temos ainda associados a essas áreas o cobre, que é um mineral metálico bastante valorizado, utilizado em fiações elétricas, utilizados para decorações, produção de moeda, dentre outras utilidades. Aqui são duas riquezas associadas aos chamados terrenos cristalinos. São terrenos vulcânicos, magmáticos, são os terrenos que estão classificados como os mais antigos da Terra, que estão presentes no Brasil na proporção de 36% do nosso território. Então, onde nós temos esses terrenos, uma das atividades econômicas presentes é o extrativismo mineral, né? A extração de minerais do tipo metálicos. Além dos terrenos cristalinos, nós temos também no Brasil as chamadas bacias sedimentares. O que é uma bacia sedimentar? Tá? Então, para explicar melhor esse termo, a gente vai olhar para essa figura, né, que encontra-se aqui do lado esquerdo. Veja que toda bacia sedimentar tem um formato de uma bacia que nós conhecemos, utilizamos na nossa cozinha. Né? Então, as bacias sedimentares elas são formadas a partir do momento em que áreas depressivas de terrenos cristalinos são ocupados internamente, né, por restos de areia, restos de minerais que foram desgastados dessas áreas, né, antigas, mais remotas, tá? Então eu vou desenhar aqui para vocês visualizarem melhor um perfil. Então, se nós temos um terreno que é cristalino, tá? E uma depressão imediatamente próxima a esse terreno cristalino, que é o mesmo terreno magmático. O que é que acontece ao longo do tempo com esses terrenos que surgiram inicialmente na Terra? Eles são expostos a processos de erosão. Então, com a exposição à erosão, o que é que acontece? Essas rochas são fragmentadas e esses sedimentos vão sendo depositados, né, nessas áreas depressivas. Tá? O que é um sedimento? É um resto de uma rocha. Quando nós temos uma rocha resistente que ela se quebra, nós podemos ter a formação de um grão de areia ou de um grão de argila. Tá? Então, esses sedimentos, quando são carreados pela água da chuva, pelo vento para regiões mais baixas, vão formar as chamadas bacias sedimentares. Bacia porque tem um formato de uma bacia, né? Essas áreas são formadas por diferentes camadas, né, que foram depositadas ao longo de milhares de anos em tempos distintos, como está aqui na figura à esquerda do vídeo. Então, essas áreas de bacias sedimentares vão dar origem a rochas menos resistentes, mais porosas, que por conta disso nós vamos ter nesse tipo de terreno uma maior presença de água, por exemplo. Em terrenos sedimentares a gente tem mais água. Nós temos uma maior presença de argila, que é um mineral muito utilizado na construção, de areia, que é também um tipo de mineral que nós utilizamos, né, por exemplo, na construção civil. Então, o que são bacias sedimentares? Olha aí, conceitualmente falando, são depressões do terreno, ó, em áreas rebaixadas do terreno, entre áreas de terrenos magmáticos ou cristalinos. Com o passar do tempo, essas áreas foram sendo ocupadas por restos de sedimentos que foram carreados pela chuva, vento, né, ao longo de milhares de anos, formando, né, diferentes estratos. Esses estratos deram origem às bacias sedimentares. Portanto, são depressões de terreno ocupadas pela deposição de sedimentos, pela deposição de restos de outros tipos de rochas gestadas da quebra de rochas matrizes, rochas originadas. Então, quais as primeiras rochas que foram originadas? Os terrenos cristalinos. Da decomposição de terrenos cristalinos, nós tivemos o surgimento das chamadas bacias sedimentares, que são essas áreas, né, depressivas, onde essas rochas, né, secundárias foram sendo depositadas, dando origem a novas rochas,
como as rochas sedimentares, que são gestadas em áreas de bacias sedimentares. Então, esses são terrenos mais recentes do ponto de vista geológico, não estão lá nas primeiras eras. Ele vem do Paleozoico e também do Mesozoico, né? Paleozoico, idade antiga da Terra, Mesozoico, idade média. O pré-cambriano é anterior à era Paleozoica. Então, o pré-cambriano já está situado em uma era bem anterior ao da formação das bacias sedimentares. Esses tipos de terreno, qual a natureza deles? São menos resistentes e mais porosos. Então, toda a área de bacia sedimentar tem muita água, né? São nascedouros de rios, tem muita água no subsolo, certo? Isso favorece o surgimento de indústria da água mineral, por exemplo, favorece a atividade de irrigação, da agricultura, dentre outros. Estão associados também a minerais não metálicos. Esses terrenos apresentam como riqueza a presença de minerais não metálicos. Um exemplo de mineral não metálico é a argila, tá? É um mineral não metálico, né? A areia, o seixo é um mineral não metálico, né? A brita, né? O calcário, são exemplos de minerais que estão presentes nas áreas de bacias sedimentares e que são bastante aproveitados, por exemplo, na construção civil. Em termos de terreno, nós temos a presença de bacias sedimentares em 64% do território brasileiro. Então, portanto, as bacias sedimentares são áreas de formação mais recente que surgem em áreas depressivas, né, a partir da formação de diferentes estratos. Esses estratos aqui que eu estou desenhando são deposições que ocorrem na Terra ao longo de milhares de anos. Como cada estrato foi depositado num período, a gente tem uma idade diferenciada para esses estratos. Os estratos mais inferiores têm idades mais antigas e os superiores, mais próximos da superfície, têm uma idade mais recente. Cada um vai apresentar uma característica em termos de minerais, né, em termos de cor, em termos de textura e em termos de resistência. Olha aqui uma imagem que traduz bem uma rocha sedimentar, um terreno sedimentar. Vocês podem perceber nessa imagem que ela tem vários estratos, né, demonstrando que a deposição de areia foi feita ao longo de diferentes períodos, que deixou a marca nessas rochas. Ó, marcas inclusive diferentes de textura, uma cor mais escura, uma cor mais clara. Essa rocha aqui que eu sinalizei, que eu marquei, é uma rocha do tipo arenito, é um paredão de arenito. Arenito é uma rocha formada de grãos de areia, muito comum aqui na nossa região, no estado do Piauí e do Maranhão. Haja visto que o Piauí e o Maranhão está assentado majoritariamente em uma bacia sedimentar, a bacia sedimentar do Maranhão-Piauí. Tá? Então, esse tipo de rocha ele apresenta uma resistência menor, são mais fáceis de serem erodidas, né? Apresentam uma textura rugosa, né? Apresentam rochas em tons mais claros, tá? E são muito fáceis de serem desgastados. Se não estiverem protegidos pela vegetação, o desgaste é bastante rápido, já que nós estamos tratando aí de rochas de argila ou de areia, de agregados de areia, tá? Então, o arenito, o argilito são exemplos de rochas sedimentares, muito comuns aqui no Nordeste, em especial no Maranhão e Piauí. Olha aí, onde nós temos bacias sedimentares. Olha aqui, na bacia do Parnaíba, tá? Nós temos a ocorrência de bacias de áreas de terrenos sedimentares, tá bom? Aqui no Paraná, na bacia do Paraná, áreas de terrenos sedimentares. Na área da Amazônia, aqui na região do Brasil Central. Em termos de Nordeste, ó, o estado do Piauí, quase por completo, apresenta terrenos sedimentares. Apenas uma pequena faixa do semiárido apresenta terrenos do tipo cristalino. Então, em toda essa região aqui nós temos abundância de água, por exemplo, abundância de seixos, de maçará, de argila, de areia, que são minerais, né, não metálicos que estão associados a esse tipo de terreno. E essa bacia sedimentar aqui do Maranhão-Piauí foi gestada justamente por conta do soterramento de sedimentos que carrearam do Nordeste, dos terrenos cristalinos do Nordeste, juntamente com os terrenos cristalinos da região Norte. Então, essa área foi uma área toda de deposição de sedimentos nesses terrenos mais rebaixados, fazendo surgir, então, a bacia sedimentar do Maranhão-Piauí.
Olha aqui, então nós temos a delimitação de bacias sedimentares, que representam 64% do nosso território, e uma das riquezas associadas às bacias sedimentares é o carvão mineral, que nós não temos aqui em uma exploração desse carvão mineral no Nordeste, mas na região Sul ele é explorado, né? Apesar desse carvão não ter uma qualidade comparada à qualidade do carvão europeu, né, pelo fato dele ter tido uma formação mais recente, logo não teve uma queima natural mais prolongada, mas ela é bastante utilizada na indústria da região sul. É um tipo de mineral não metálico, carvão mineral, que ele ocorre a partir da formação de quê? Do soterramento de antigos ambientes de florestas, onde as áreas de madeira, ao invés de petrificarem, ao invés de se diluírem, se petrificam no formato de carvão, tá? É diferente o carvão mineral do carvão vegetal. O carvão vegetal a gente, né, o produz a partir, né, da derrubada das árvores, da construção de uma caeira, né, e colocamos esse carvão para queimar por 3 dias. No caso do carvão mineral, a queima dele ocorre a partir da deposição, né, de sedimentos em áreas de antigas florestas, em terrenos de bacias sedimentares, e a queima é feita de forma natural, tanto pela pressão interna, né, da Terra, como pela luminosidade dos raios solares, pelo calor que emana, né, do Sol e do interior da Terra. Então esse carvão ele acaba, né, sendo petrificado e a queima ocorre naturalmente ao longo de milhares de anos. Além do carvão mineral, a gente tem associado às bacias sedimentares grandes jazidas de petróleo, tá? Petróleo, gás, inclusive aqui no Piauí nós temos já indícios da existência de gás natural na região de Floriano. Nós podemos ter ocorrência de petróleo, mas precisamos fazer estudos mais aprofundados. No Maranhão, na bacia de Barreirinhas, tem já estudos apontando a existência de petróleo ao longo de todo o litoral onde ocorreu, né, o soterramento de antigos ambientes marinhos com grande presença de algas, e esses animais se transformaram em combustíveis fósseis, né? Nós temos a ocorrência de petróleo. Na Amazônia, nós temos a ocorrência de petróleo e gás natural também. São riquezas associadas às chamadas bacias sedimentares, os minerais não metálicos. Olha aí, além desses que eu citei, do carvão e do petróleo, estão associados aos minerais não metálicos a existência de água. Olha aqui, a água é presente nesses territórios por conta dos terrenos serem porosos. Então as rochas funcionam como uma esponja. A água bate e eles absorvem essa água que fica acumulada no subsolo, no chamado lençol freático. Aqui no Piauí, coloquei uma imagem aqui do Poço Violeta, na região de Cristino Castro. A existência de água é tão abundante, né, que essa água ela chega a jorrar, devido às características da região, altas temperaturas, essa água está muito próxima do solo, então a pressão, né, exercida pelo calor, né, existente na área, associada a grande quantidade de água, faz com que essa água jorre, né, essa água seja saia do interior do subsolo e chegue até a parte da superfície em forma de jatos d'água. Esses poços já chegaram no passado a ter uma vazão em torno de 50 metros. Hoje está em torno de 15 a 20 metros devido ao desperdício contínuo, né? A abertura contínua desses poços. Além disso, nós temos a produção também de cerâmicas associadas. Aí mesmo em Campo Maior, aqui em Teresina, nós temos a ocorrência de uma grande quantidade de cerâmicas que aproveitam dos terrenos argilosos, né, próximos aos rios, geralmente por conta das cheias, há um trabalho de decomposição, né, da areia, e essa areia acaba se transformando em argila, que está associada à deposição de matéria orgânica. Então, essa argila ela é matéria-prima para produção de tijolos, telhas, vasos, né, dentre outros utensílios domésticos, e isso alimenta a chamada indústria da cerâmica, que é outra riqueza das chamadas bacias sedimentares. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a geomorfologia brasileira.